Queridos e amados irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo e de Deus nosso Pai para todos nós. Nós vamos estudar hoje a lição que tem como título Os Cuidados com o Ministério. É a lição de número 9, Os Cuidados com o Ministério. Essa lição está baseada, amados irmãos e irmãs, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulos 1 e 2. Então, nós vamos ser bem diretos, para aproveitarmos o tempo. Bem, o que eu gostaria de destacar primeiro nesse capítulo 1 da segunda carta é o seguinte: as credenciais de Paulo. Versículo 1 diz assim, Paulo apresenta suas credenciais, capítulo 1, versículo 1. Acompanhe comigo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa de vida que está em Cristo Jesus. Então, Paulo apresenta-se como apóstolo. Veja só, isso é muito importante. Segundo lugar, a saudação e bênção. O versículo 2. Ao amado Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. O que isso quer dizer? Quando Paulo saúda Timóteo com essa saudação, Paulo está ministrando a Timóteo, seu filho na fé, o jovem obreiro Timóteo, era um jovem, está em Atos 16, que ele era judeu, filho de mãe judia e de pai grego. Então, um jovem que Paulo adotou como seu filho na fé. Então, Paulo dispensa para ele graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Preste muita atenção. O crente precisa de graça e de paz. Paulo fala graça e paz para a igreja em geral. Agora, quando Paulo fala para obreiros, ele fala graça, paz e misericórdia. Por quê? Porque o obreiro precisa de graça, como o crente precisa de paz, como o crente precisa, de Deus, nosso Pai. Graça são os dons, o dom maior. E os dons espirituais, a capacitação divina, precisa de paz, mas o obreiro precisa de misericórdia, mais do que o crente. Eu vou dizer por quê. Porque o obreiro é o imperfeito cuidando de imperfeitos. O pastor, ele precisa de misericórdia da parte de Deus, porque ele é imperfeito. Ele está cuidando de pessoas. E ele é imperfeito, então se exige muito mais do pastor. Ele precisa de misericórdia, entende? Então ele precisa de graça, paz e misericórdia. Misericórdia de Deus para exercer esse ministério, porque ele vai ser muito exigido e ele vai falhar. Ele precisa de misericórdia. Entendeu? As pessoas precisam entender isso. O pastor não é um anjo, o obreiro não é anjo. O obreiro é um ser de carne e osso que tem emoções e que falha. Terceiro, Paulo apresenta a cobertura espiritual e ministerial de Paulo para o seu filho Timóteo. Preste muita atenção, isso aqui é muito importante. Paulo cobre a cobertura espiritual de Paulo para Timóteo, espiritual e ministerial. Está no versículo 3. Olha como ele diz, dou graças a Deus a quem sirvo desde meus antepassados, com consciência pura, porque sem cessar lembro-me de ti nas minhas orações dia e noite. Então Paulo cobria Timóteo, além de cobrir com a autoridade espiritual, porque Timóteo reportava-se a Paulo, Paulo constituiu Timóteo como obreiro, como pastor na igreja em Éfeso, naquela oportunidade. Timóteo era pastor da igreja em Éfeso e toda a região. Éfeso era a terceira maior cidade do Império Romano. Era a terceira maior cidade dentre as províncias romanas. E Paulo constituiu Timóteo como pastor daquela cidade. E Paulo era o quê? Paulo agia como bispo, como apóstolo, como supervisor. Paulo era apóstolo. E Paulo dava as instruções, mas também Paulo cobria espiritualmente, dada a sua autoridade em Cristo. Porque ele viu o Senhor e o Senhor o constituiu. Então isso é muito importante. O obreiro não pode estar sozinho, não pode estar solto. Ele precisa de cobertura, ele precisa ter alguém maior, ministerialmente, cobrindo ele. Seja em que área for. Porque, senão, ele vai ser tentado por Satanás e, fatalmente, ele vai fracassar. Porque ele precisa de uma
uma guarnição espiritual, ele precisa de uma retaguarda espiritual, não é? De vanguarda e retaguarda espiritual, protegendo ele, as ações dele, para que ele não se sinta sozinho e venha assim ser tentado pelo diabo e venha fracassar. Então Paulo cobre espiritualmente e ministerialmente Timóteo. Número 4. Paulo lembra a Timóteo que ele recebeu autoridade e autorização como ministro de Deus. Versículo 6 fala isso, olha só, acompanhe comigo. Capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim: por esta razão, pois, te admoesto, admoestar é repreender, não é? Paulo está dando puxão de orelha em Timóteo. Por esta razão, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos. Então, no momento em que... Vamos entender isso aqui. No momento em que Timóteo foi consagrado por Paulo, Paulo impôs as mãos sobre a cabeça de Timóteo. E o que significa o ato de impor as mãos? Certamente havia outros auxiliares de Paulo ali que também impuseram as mãos. Mas quando se impõe as mãos sobre alguém, se está transmitindo autoridade. E está se delegando autoridade. Quem impõe as mãos é maior do que quem recebe a imposição de mãos. Então quem impõe as mãos tem autoridade para impor as mãos e transmitir uma bênçãos ou uma missão. Então Paulo está dizendo a Timóteo que Timóteo deveria reavivar, ou seja, o dom já estava lá, o dom já havia sido dado a ele, o dom ministerial, mas Timóteo estava tímido em exercer esse dom. O dom estava amortecido. Então Paulo diz: reavives o dom que você recebeu, o dom de Deus, olha só, o dom de Deus que você recebeu pela imposição de minhas mãos. Isto é muito sério, porque Timóteo recebeu o dom de Deus, mas não foi Deus que desceu do céu e deu a Paulo, não. E deu a Timóteo, não. Deus deu a Timóteo o dom através de Paulo. E aqui vai uma verdade inexorável, senhores. Uma verdade pesada que tem sido desrespeitada hoje. A igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, aqueles que pelo menos dizem que fazem parte da igreja, precisam respeitar homens de Deus que têm autorização para impor as mãos. Homens de Deus que também receberam imposição de mãos. Ou seja, receberam autorização legalmente, espiritualmente, para exercer o ministério. E a igreja muitas vezes passa e vê essas pessoas, vê esses homens de forma até desprezível, não sabendo que o dom de Deus é dado à igreja através destes homens. Observe, Paulo diz: admoesto-te que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos. Ou seja, você recebeu, Timóteo, mas foi através de minhas mãos. O dom de Deus, mas veio através de mim e foi liberado através da imposição de mãos. Então é preciso que a igreja seja ensinada. Os jovens sejam ensinados a respeitarem os homens de Deus. As senhoras, os adultos de um modo geral. Homens de Deus que assumem a posição de homem de Deus. Não aventureiros. Não aqueles que se dizem ser, mas verdadeiramente homens de Deus que pagam o preço do ministério no Senhor Jesus Cristo, que anunciam a verdade como ela é em Cristo Jesus. Como Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é como pensa o pensador, como pensa o teólogo, o filósofo, não. É como diz as Escrituras. O homem de Deus fala as palavras de Deus. Muito bem. Então, o item número 6, não é? Paulo repreende Timóteo a que não seja tímido, não é? E medroso, não é? Não seja tímido, nem medroso, nem sinta vergonha dele mesmo, de Paulo. Porque Paulo estava preso por causa do evangelho. Então me parece que Timóteo se sentiu constrangido e passou a ter, senhores, vergonha de Paulo. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 8, não é? O versículo 7 ele diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso é uma repreensão. Paulo está dizendo a Timóteo: Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Espírito de poder, não é? Nossas palavras, nossa pregação não pode ser só palavras. Hoje em dia nós temos oradores, reflexões. Não, é preciso pregar a palavra. É preciso pregar e dizer ao povo que Deus quer que eu fale isso, que eu estou falando, que Deus quer que eu fale.
É preciso voltar a este tempo. Não é em si mesmar-se, não. É ter certeza de que você está sendo um oráculo de Deus. Porque se vai pregar e não tem certeza de que está falando a palavra de Deus, senhores, melhor não pregar. É melhor não pregar. Paulo está dizendo a Timóteo isso, não é? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de timidez, mas de poder, de amor e de moderação, não é? Portanto, tomar posse das santas bênçãos de Deus não é querer se aparecer, é demonstrar fé, é agir com fé, porque Jesus perguntou aos discípulos: vocês por que são tão tímidos? Ainda não têm fé? Não é? Muito bem, adiante. Então, Paulo diz aqui no versículo 8: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, e nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, Paulo está dizendo a Timóteo que não sinta vergonha dele. Nem se envergonhe do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem da condição de Paulo por ser um prisioneiro do Senhor. Não é? Prisioneiro no Senhor. Prisioneiro por causa do Senhor, por causa do Evangelho. Não é? Timóteo era um jovem, me parece que estava amedrontado com as circunstâncias contrárias a que a vida lhe estava apresentando. O preço a pagar pelo Evangelho. Não é? E Paulo sacode seu filho na fé para que ele não desista da caminhada, para que ele não abra mão do ministério ou barateie a sua chamada. Para que ele não barateie a sua chamada. Isso é muito importante. Mas, mais uma vez, Paulo mostra a Timóteo a origem de sua autoridade. Paulo, então, mostra a Timóteo a origem de sua autoridade. Acompanhe comigo aqui o versículo 11. Para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. Certo? Para o qual eu, Paulo, fui designado pregador, apóstolo e mestre. Foi designado por quem? Por Jesus, quando apareceu no caminho, na estrada de Damasco, e outras, pelo menos 2 ou 3 vezes que o Senhor apareceu a Paulo. Paulo foi arrebatado até o 3º céu. Ele foi constituído apóstolo pelo Senhor Jesus Cristo, já ressurreto. Constituído apóstolo, pregador e mestre. Não é? Então Paulo está falando como alguém que tem autoridade espiritual. Paulo não tinha autoridade eclesiástica, não. Paulo não tinha autoridade política. Paulo não tinha autoridade militar. Mas Paulo tinha autoridade espiritual. Paulo recebeu autoridade para pregar, para ensinar e para plantar e implantar igrejas. O apóstolo faz isso. Não é? Então ele está mostrando a Timóteo que o que Paulo transmitiu a ele foi o próprio Senhor que designou Paulo para isso. E Timóteo devia atentar para isso e tomar posse disso. Não é? E Paulo chega a dizer que não se envergonha do Evangelho, mas que está certo de que ele sabe em quem tem crido e de que ele é poderoso para guardar o depósito dele até aquele dia. Ou seja, Paulo está dizendo que todos os empecilhos, as contradições, as prisões por causa do Evangelho, o sofrimento, o preço que está pagando pelo Evangelho, não é em vão. Ele sabe em quem tem crido, está certíssimo de que ele é poderoso para guardar o depósito de Paulo, ou seja, tudo que Paulo está fazendo pelo Evangelho, não é? E que irá redundar numa recompensa incalculável no dia de Cristo. Não é? E que essa recompensa não está perdida, não vai se perder no espaço nem na história. O próprio Senhor vai dar essa recompensa fielmente naquele dia. Não é? Nosso trabalho não é vão no Senhor, ele fala em 1 Coríntios 15, 57 e 58. Né? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, não é em vão trabalhar para o Senhor. A recompensa é na eternidade. Galardões, o meu galardão está comigo, diz o Senhor, para dar a cada um segundo as suas obras, diante do tribunal de Cristo, ser honrado perante o tribunal de Cristo, não é? Receber os lauréis, receber os galardões. O Senhor Jesus fala sobre isso, não é? Então vamos adiante. 2 fatores que o obreiro Timóteo não podia prescindir. Paulo fala que Timóteo não podia prescindir de 2 fatores. Aqui estão esses fatores, o versículo 13 e o versículo 14 do capítulo 1. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé
e com o amor que está em Cristo Jesus. O primeiro fator é esse. Timóteo deveria manter o padrão, o mesmo padrão, conforme as palavras que ele ouviu de Paulo. Na fé e no amor. Não fugir desse padrão. Não é? E segundo, Timóteo deveria guardar um bom depósito pelo Espírito Santo, que não é o visitante, mas habita em nós. Guardar tudo o que ele recebeu mediante o Espírito Santo que habita em nós. O depósito, nós temos um depósito em nossa vida, né? Em nosso espírito. Toda a palavra ouvida, toda a experiência vivida, mas especialmente a palavra ministrada pelo Espírito Santo, os dons espirituais, as revelações, tudo isso estão como um depósito no nosso espírito. E Paulo diz, guarda o bom depósito com a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, não deixe, Timóteo, se perder aquilo que você recebeu, mas seja como um depósito reservado para ser utilizado no momento oportuno, na ocasião oportuna. Não é? Quando você tem algo guardado num depósito, várias coisas você tem guardado em depósito, quando você precisa de uma, você sabe onde está, em que prateleira está. O dispenseiro vai e tira, não é? Aquele objeto, aquela provisão e traz, já sabe em que local do depósito você vai procurar aquilo e você encontra. Então é isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Guarda o bom depósito, ou seja, todas as experiências, todo o arcabouço que você recebeu, Timóteo, todo o cabedal espiritual que você recebeu, seja como que é guardado num depósito, para que você, com o auxílio do Espírito Santo, venha utilizar em ocasiões necessárias. Você sabe onde recorrer na sua memória e retirar aquele conselho, aquela sabedoria, não é, divina que lhe foi dada, com a sabedoria divina, aquele dom para que com a sabedoria divina você possa aconselhar, para que você possa ensinar, enfim, encaminhar a si e aos outros no reino de Deus. Muito bem. Agora nós vamos entrar no capítulo de número 2, onde Paulo continua aconselhando e instruindo o seu filho na fé, Timóteo, em como proceder. O capítulo 2, no versículo 1, diz assim, Paulo lembra a Timóteo a que se fortaleça na graça disponível em Cristo Jesus. Vamos ver aqui, 2 Timóteo 2, versículo 1, diz assim, portanto, tu, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo a Timóteo que há uma graça disponível para que ele se fortaleça em Cristo Jesus. Porque o Senhor não vai chamar alguém para a sua obra e deixá-lo raquítico, deixá-lo sem um equipamento espiritual necessário para si e para socorrer os outros. Não. Então Paulo está dizendo, fortifica-te na graça disponível. A graça está disponível a você. É só você pedir, é só você buscar essa graça que está em Cristo Jesus. Não é? Fortifica-te na graça. Não há motivo para estar com medo. Não há motivo para recuar. Não há motivo para fraquejar. Fortifique-se na graça que está disponível em Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim você não só irá suportar as lutas e exercer bem a sua missão, cumprir o ministério que lhe foi dado, como você vai ajudar outros Timóteos na sua missão, não é? E a enfrentar as suas próprias lutas também. Paulo prossegue dizendo o seguinte, Paulo faz ver a Timóteo que o que ele recebeu de Paulo deveria ser compartilhado, transmitido e compartilhado com outras pessoas, com homens fiéis. Ou seja, é o dom compartilhado. Não é para o indivíduo ficar como um mar morto só recebendo. Não. Paulo está dizendo a Timóteo, compartilha homens fiéis. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso transmite-o a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Quer dizer, o que Paulo recebeu de Cristo, Paulo passa a Timóteo, como passou a outros, a Tito,
e a Áquila, a Priscila, etc., a outros colaboradores, não é? No ministério. E esses homens tinham que multiplicar esse dom. Multiplique o dom, Timóteo, ensine a outras pessoas. Você recebeu diretamente de mim, recebeu de mensageiros que eu enviei. Então confia-o também a homens fiéis. Não é a qualquer pessoa. São a pessoas, deve ser confiado a pessoas fiéis. Pessoas que queiram pagar o preço pela obra de Cristo. Não pessoas que gostam da parte boa do Evangelho. Da parte agradável do Evangelho. Quer aparecer, quer ter fama, não é? Quer ser louvado pelas pessoas, pelo dom que Deus exerce através da pessoa, mas que não quer pagar o preço das perseguições, mas que não quer pagar o preço da consagração, da oração, da busca, da comunhão com Cristo, do jejum, da oração, não quer pagar o preço, mas querem cantar, mas querem ensinar, mas querem pregar, isto tudo sem intimidade nenhuma com o Senhor, sem aproximação nenhuma do Senhor. Chegam ali, fazem uma oraçãozinha, água com açúcar, e aí... E é só isso? Não. Tem que pagar o preço do joelho, na oração. Tem que pagar o preço na intimidade. Tem que pagar o preço da autorrenúncia, não é? A renúncia de si mesmo, das paixões, dos desejos da língua, dos desejos da própria carne e da língua, a vontade de responder na bucha a quem nos ofende, a quem nos insulta. Não é? Pagar o preço segurando a língua, não revidando, sendo sofredor, ou seja, sofredor no sentido de ser paciente, no sentido de orar, de consagrar-se, consagrar o seu corpo, de se abster das coisas que levam o corpo a se contaminar com aquilo que vê, com aquilo que ouve, com aquilo que fala, não é? Então é o preço a ser pago, separação total para o Senhor, não é? É o preço a se pagar. A salvação é de graça. Nós não poderíamos nem podemos pagar o preço da redenção, mas o preço do ministério nós temos que pagar. O preço da fidelidade ao Senhor nós temos que pagar. Não tenha dúvida nenhuma. Se alguém ensina o contrário, está faltando com a verdade. O preço tem que ser pago. E aqui está Paulo dizendo que não se envergonha do Evangelho, pelo qual eu sofro. Ou seja, eu pago o preço. Paulo estava pagando o preço, não era o preço que Jesus estava pagando por ele. Paulo estava pagando o preço por Jesus e pelo Evangelho. O preço que Jesus pagou foi o preço da nossa redenção, que ninguém podia pagar. Agora, o preço da fidelidade ao Evangelho e a Cristo e ao nosso Deus e Pai, nós temos que pagar. Nós temos que pagar. Não é? Nós temos que pagar. Rejeitando, renunciando o mundo, não as pessoas, mas o mundo, o pecado, a corrupção, tudo aquilo que nos afasta de Deus, as paixões carnais e tudo mais. Não é? Então, Paulo também faz ver a Timóteo que ele foi dado não só o privilégio de pregar o Evangelho, de ter o Evangelho, os benefícios do Evangelho, mas a bênção de pagar o preço pelo Evangelho, é o que eu estou dizendo. Foi dado a Paulo, a Timóteo, como a Paulo, o privilégio de pagar o preço pelo Evangelho, irmãos. Olha aqui, a partir do versículo de número 3, Paulo diz assim: participa dos meus sofrimentos com bom soldado de Cristo Jesus. Não é? Aí ele prossegue dizendo: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Paulo compara o crente, o obreiro, como um soldado que está num campo de batalha, lutando na batalha dos homens justos contra o pecado, contra o império das trevas, contra o diabo, lutando com a palavra de Deus, mas contra o diabo, lutando com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, com a oração, com o jejum, com a consagração, com a vigilância, com o espírito de vigilância, com a consagração. Eu não entendo como é que o indivíduo vai pregar e não se consagra. Como é que vai cantar o ministro de louvor? Não se consagra. É muito bonito aparecer, está num alvo fixo para ser atingido pelo inimigo, porque está sem cobertura, está sem consagração e, portanto, o inimigo não respeita essas pessoas. Não as respeita, não respeita o ministério delas, porque elas estão, além de estarem sem cobertura, elas estão sem consagração, elas não têm tempo, elas não separam tempo para Deus, elas não estão em comunhão se fortalecendo com o Senhor. O resultado? Estão vulneráveis. Estão vulneráveis. Vulneráveis mesmo.
Paulo prossegue dizendo, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Aí ele diz mais, né? Ele prossegue dizendo no versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Paulo traz à memória de Timóteo o Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, ou seja, o Jesus Cristo que morreu e padeceu, mas que ressuscitou dos mortos. Que o sofrimento de Jesus não foi em vão, assim como o sofrimento de Paulo e de Timóteo pelo evangelho não é em vão. Descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Ele está falando da humanidade de Jesus, porque foi o Jesus humano que sofreu, mas que ressuscitou. Assim como o crente que está padecendo pelo evangelho vai morrer, mas vai ressuscitar no dia do Senhor Jesus Cristo, pelo qual estou sofrendo até algemas, tá vendo? Com um malfeitor. Como? Não era malfeitor. Não era malfeitor. Como? Considerado como malfeitor, mas não era malfeitor. Não é? Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então, o preço tem que ser pago. Paulo está dizendo que sofria tudo isso até algemas como malfeitor, mas que a palavra de Deus não estava condenada. Ou seja, Paulo faz ver a Timóteo, que Timóteo também foi chamado, como ele, Paulo, a participar não só dos privilégios do evangelho, de anunciar o evangelho, coisa que os anjos queriam atentar. Ou seja, os anjos queriam que Deus lhes desse a missão de pregarem o evangelho. Os anjos queriam essa glória, mas Deus deu a homens caídos, que foram restaurados, que foram levantados em Cristo Jesus. E Deus deu essa missão de pregar o santo evangelho dele e do Senhor Jesus Cristo a esses homens. Isso é uma glória. Mas também não foi somente isso que nos foi dado. Foi nos dado também o privilégio de sofrer, de pagar o preço por este evangelho. Não é pagar o preço para redimir o evangelho, é pagar o preço mostrando fidelidade ao evangelho e ao Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então, não é só o privilégio de ficar famoso, porque o Senhor está nos usando. Não. É o privilégio de querer sofrer as afrontas, as aflições por causa do Senhor Jesus Cristo. O que resta das aflições de Cristo. Né? A fidelidade da palavra de Deus. Paulo mostra a Timóteo que a palavra de Deus é fiel. Embora haja muitas contradições, não na palavra, mas na vida, que se nos impõe, como se Deus não estivesse conosco e como se essas coisas, como se não houvesse recompensa. Naquele tempo já houveram até 2 homens chamados Alexandre e Fígelo, que disseram que a ressurreição já tinha passado, que não havia ressurreição. 2 obreiros que deram para trás, negaram a ressurreição. Isso está aqui no capítulo de número 1, está aqui, versículo 15. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Esses camaradas, que eram companheiros de Paulo, negaram a ressurreição. Em outra carta, na primeira carta, Paulo fala, negaram a ressurreição, e um outro também chamado Hermógenes, não é? Negou a ressurreição. Não é? Negaram a ressurreição, dizendo que a ressurreição tinha passado, e aí foram para o mundo, abandonaram a fé. O diabo tentou eles foram embora. Não é? Então é preciso ter muito cuidado. Aí Paulo está dizendo, fiel é esta palavra. Mesmo que o sofrimento esteja nos levando ao limite da resistência pelo Evangelho, sofrimento pelo Evangelho, e que pareça que não tem recompensa nenhuma, Paulo está dizendo que esta palavra é fiel e que há recompensa sim, baseada na fidelidade desta palavra. A fidelidade da palavra de Deus, que é o próprio Deus, a própria expressão do ser e da vontade de Deus é a sua palavra. Deus não tem nenhum pensamento diferente da palavra dele. O pensamento de Deus, o que se pode pensar de Deus, como ele é, o que ele pensa, o que ele aprova, o que ele reprova, está na palavra. Pode ter certeza disso. Não é? E ele diz assim, aí ele prossegue dizendo, olha só, a fidelidade da palavra de Deus. A fidelidade do obreiro ao Senhor e as recompensas aos fiéis. Versículo 12. O versículo 11 ele diz, fiel esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Nós já morremos com ele? Morremos para o mundo? Nós já morremos para o mundo? Nós já morremos para o pecado, então vamos reinar com ele. Morrer para o mundo é renunciar tudo o que o mundo tem e oferece. Há uma recompensa para isso. Nós vamos receber a recompensa.
A recompensa não é aqui. A recompensa é no tribunal de Cristo, onde nós seremos julgados, nossas obras serão pesadas na balança, passará pelo fogo divino, e sendo aprovadas, não sendo palha, nem feno, nem madeira, que se entram facilmente em combustão, nós vamos receber o galardão. Se for prata, ouro, pedras preciosas, vai receber o galardão conforme a obra de cada um, está em 1 Coríntios capítulo 3, de 13 em diante. Vamos receber de 12 em diante. 3 de 12 em diante, vamos receber o galardão. Não é? Vamos receber. Jesus disse, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo conforme as suas obras. E o versículo 2 ele diz, olha só, a fidelidade do obreiro ao Senhor e as recompensas aos fiéis. Não é recompensa a todos os crentes, é recompensa ao crente fiel. O crente precisa ser fiel ao Senhor. Não é? Não é gostar de ir para a igreja, vai para a igreja, mas quando sai da igreja, nos 7 dias da semana, xinga, trapaceia, fala mal dos outros, dá mau testemunho, se envergonha do evangelho, não está sendo fiel. Não é fiel no dízimo, nas ofertas, não reconhecendo assim que tudo que ele recebe é dado por Deus e vem de Deus, e por conseguinte, não é? Não é fiel à esposa, não é fiel ao marido no coração, não é? E, portanto, não sendo fiel, não vai receber galardão. E pode ter certeza, se não é fiel, está negando a salvação. Está negando a salvação. Porque o Senhor diz a sua palavra, ser fiel até a morte. Não diz seja crente até a morte. Seja fiel. Seja crente fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A promessa é o fiel. Sarrafo foi elevado. Nós temos que buscarmos ser fiéis. Fiéis não é carola. Fiéis não é frequentador de igreja, não. Fiel é a testemunha que está disposta a morrer, mas não nega a verdade, ainda que fale, se arrepende, volta e prossegue fiel, lutando para obedecer ao Senhor e os seus mandamentos. É fiel. Fiel. Nós temos que procurar sermos fiéis, não é? Gente que diz com a boca que ama o Senhor, mas nega-o com suas palavras, com a sua vida, com as suas obras. Não, isso não está sendo fiel. Temos que corrigir isso. Temos que corrigir isso no tempo que se chama hoje. Então o obreiro, seja crente, seja obreiro, Paulo está falando para o obreiro Timóteo, está dizendo a fidelidade ao Senhor e as recompensas. Se perseverar, versículo 2, se perseverarmos com ele reinaremos, está vendo? Então, Timóteo, se nós perseverarmos aqui na luta pelo Evangelho, vamos reinar com ele. Há uma recompensa. Nós vamos reinar com ele. Observe que está no futuro. Reinaremos. Não diz que já estamos reinando. Reinaremos no reino pleno do Senhor Jesus, no milênio, e no perfeito e eterno estado, na eternidade, no novo céu e na nova terra, diz que nós reinaremos com ele. Plenamente. Os anjos vão nos servir. Nós vamos reinar com o Senhor. Não é? Agora diz assim, se o negarmos, observe, ele por sua vez nos negará. Esta é a única condição que o crente explicitamente, se ele negar o Senhor, a palavra de Deus diz que Cristo o negará. Mas negar aqui não é negar e não voltar atrás. Porque Pedro negou e alcançou misericórdia e voltou. Entendeu? Negar aqui é abandonar a fé. Se nós o negarmos, ele nos negará. Você está vendo que existe o perigo do crente negar a fé? E se o crente nega a fé, ele corre o risco de estar perdido. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Você vai contra a Bíblia? Você vai contra o que está escrito na palavra de Deus aqui? Ou vai querer dar uma outra interpretação? Maquiando, torcendo o pescoço do galo. Não. Se nós o negarmos, Paulo está falando nós, se incluindo, ele nos negará. Ele nos negará. Ou seja, se o crente voltar atrás, apostatar da fé, e existe esse risco, ele está perdido. Esta é a verdade. Essa é a verdade. E por que está perdido? Porque o Senhor o negará. Se nós o negarmos, ele nos negará. Agora,
O versículo 13 prossegue. Se nós somos infiéis, ele nega a gente? Não. Ele permanece fiel. Jesus permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Porque Deus sabe que a natureza do homem tem tendência à infidelidade. Não é um estímulo para ser infiel. Mas mesmo sendo infiéis, Deus continua nos amando e mantendo a aliança. Porque ele libera a graça para que este crente que está sendo infiel, ele encontre-se com esta graça, fortaleça-se nela e seja fiel. Mas não é um estímulo, não é um incentivo para que o indivíduo permaneça infiel. Bom, Jesus é fiel, eu vou permanecer infiel e ele vai passando a mão pela minha cabeça, vai me tolerando. Não é, a mensagem não é essa. A mensagem é, mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece infiel e não invalida a aliança. Mas nos chama para sermos fiéis. Entendido? Nos chama para que, como ele é fiel, nós sejamos fiéis a ele com a ajuda dele. Glória a Deus. Muito bem. Como eu já falei aqui, a promessa de retribuição ao fiel, de reinarmos com ele, não é? Se perseverarmos com ele, viveremos com ele, e se sofremos com ele, se perseverarmos com ele, também com ele reinaremos, certo? Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Agora vamos à parte final aqui, que são os conselhos valiosos de Paulo ao pastor e obreiro Timóteo. Bem, o primeiro conselho valioso, final, que Paulo dá nesse capítulo a Timóteo está no versículo de número 11, versículo de número, deixa eu ver aqui, 14. Paulo diz o seguinte a Timóteo. Timóteo deveria evitar contendas de palavras, certo? Contendas de palavras. Vou só citar aqui. O versículo 14 diz: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveita, exceto para a subversão dos ouvintes. Então Paulo orienta Timóteo aqui, oriente seus obreiros e a própria igreja, aqui evitem contendas e debates de palavras, né? Discussões, inimizades, por causa de questões várias, contendas de palavras. Não se vai chegar, em tudo não vai chegar a um acordo. Não é? Augusto Cury diz, se você quer ser infeliz, tenha razão sempre. Ou seja, você quer continuar uma contenda com a pessoa, fique defendendo sua razão. Você vai perceber que isso vai afastar a pessoa de você cada vez mais e você dela. Então, a melhor maneira de terminar uma discussão é admitir, ser humilde e abrir mão de sua razão. Não é ser frouxo, não é ser covarde. Mas em nome do cessar da contenda, você sabe que você tem razão. Mas você deixa de dar testa. E isso vai arrefecendo os ânimos. Porque a palavra dura suscita ira. Mas a palavra branda, a resposta suave, a resposta sábia desvia o furor. 1 Timóteo é esse. O primeiro conselho era esse. Não é? O primeiro conselho de Paulo a Timóteo nesse íntere era evitar contendas de palavras. Contendas de palavras. Segundo conselho de Paulo a Timóteo, procura apresentar-te a Deus, versículo 15, 2,15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então aqui está um conselho para que Timóteo procurasse apresentar-se a Deus, ou seja, o chamado é divino, a vocação é divina, o chamado, mas a procura é do obreiro. A procura, a disposição em buscar se consagrar a Deus, em se aproximar de Deus e apresentar-se a Deus aprovado. Como? Limpando sua vida, reconhecendo os pontos em que há sujeira, em que há manchas, e nós temos que lutar. Meu Deus, eu ainda tenho isso aqui, eu estou com este problema, eu estou com essa situação, e vai orando e vai pedindo a ajuda de Deus até que você esteja limpo, perfeitamente limpo, moralmente, eticamente, para se apresentar aprovado como obreiro, que não tem de que se vergonhar, que não pode ser acusado por ninguém, acusado do de fora. Este homem não pode ser o ministério, por quê? Porque ele tem outra mulher, porque ele tem uma rapariga. Essa moça não pode ser o ministério, por quê? Por causa disso, ela tem um namoro escandaloso.
Está entendendo? Então, se tem de que se envergonhar, compra e não paga, não pode exercer o ministério. Tem que se consagrar. Tem que consertar a casa, pôr a casa em ordem primeiro, para depois vir e se apresentar ao Senhor. E aí entra em ação a terceira condição, que é manejar bem a palavra da verdade, conhecer a verdade, conhecer a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada. Conhecê-la e manejá-la aplicando-a corretamente, ensinando a verdade. Não é ensinando a seu bel prazer, não é ensinando conforme o gosto do cliente, não. É falando conforme Deus quer que eu fale, porque foi Ele que nos comissionou. Que me comissionou e comissionou você, como comissionou Paulo, como comissionou Timóteo. Ok? Outro conselho de Paulo a Timóteo: evitar falatórios profanos. Evita igualmente os falatórios profanos e inúteis, pois os que usam deles passarão em piedade ainda maior. Vai aumentando. O falatório é como uma floresta em chamas. Tudo seco. O fogo só vai aumentando, a fumaça só vai aumentando. Evitar os falatórios profanos. Não é? Falar mal dos outros, falar palavras chulas, falar piadas indecentes, não é? Coisas que não edificam. Não deve nem se nomear, deve-se evitar isso. Isso vai crescendo. Aí depois da glória a Deus, bendiz o Senhor, enquanto isso está falando com essas palavras na boca, né? Esses falatórios profanos, conversas inúteis, estéreis e até imorais. Misericórdia, né? Misericórdia. Outro conselho de Paulo: cuidado com os falsos obreiros que negaram a ressurreição. Versículo 18. Paulo diz assim: a linguagem deles, versículo 17, corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Filento. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Foi o que eu falei antes. E estão pervertendo a fé de alguns. Então veja, a verdade, firmar alguém na verdade, é uma obra muito difícil. Mas desviar alguém da verdade basta um mau testemunho. Basta alguém ensinar uma mentira, uma heresia, a heresia cresce mais rápido do que a verdade. Ela não vai longe, mas ela cresce mais rápido. Porque as pessoas têm tendência a crer na mentira. Não é? O ser humano, deturpado como é, decaído, ele tem tendência a dar crédito à mentira. Uma mensagem fácil, né? É muito fácil de atrair as pessoas. Aí depois as pessoas percebem que foram enganadas, só que aí já é tarde demais. Então esses dois homens, eles perverteram a fé de alguns a ponto de acreditarem mais nele do que em Paulo, negando a ressurreição, dizendo que a ressurreição já havia se realizado. Esses aqui e os de lá de trás, o Fígelo e o Hermógenes. A mesma coisa, fizeram a mesma coisa, entendeu? Esses obreiros que se desviaram. Então existe esse perigo de obreiros falsos na igreja contaminarem toda uma congregação. O obreiro do Senhor deve apartar-se da iniquidade. Versículo 19. Paulo diz que todo aquele que profere o nome do Senhor tem esse fundamento. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Injustiça! O obreiro do Senhor deve se apartar da injustiça, daquilo que é injusto, daquilo que é pecaminoso, daquilo que não glorifica a Deus. Não aprovar as coisas que Deus reprova. Não aprovar a conduta, nem o conselho dos ímpios, está lá no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quer dizer, conselho ali é aquilo que é aprovado em assembleia pelos ímpios. É aquilo que é colocado como doutrina pelos ímpios. O crente e o servo de Deus fiel não pode seguir isso. Está lá no Salmo 1. Que não se detém no caminho dos pecadores. Está vendo? No caminho, quer dizer, na conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda, na mesa dos escarnecedores para escarnecer das coisas santas. Isso é muito claro, né? Está muito claro. Muito claro. O obreiro do Senhor deve se afastar da iniquidade. O obreiro de Cristo deve se buscar, deve fugir da prostituição. O obreiro de Cristo, ou obreira do Senhor, deve fugir das paixões da mocidade, versículo 22, e seguir a justiça, a fé e o amor com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Era um jovem, mas Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade, na primeira carta, Timóteo. Ninguém te despreze porque você é um obreiro jovem. Antes, procura ser um modelo na fé, na esperança, no amor, com aqueles que
com o coração puro buscam o Senhor. E na segunda carta ele fala, foge outro sim das paixões da mocidade. Fugir não é enfrentar. A única coisa que o crente tem que fugir aqui é das paixões. Porque as paixões, elas estão dentro dos nossos membros, atuam na nossa alma, se manifestam através dos nossos membros físicos e nós temos que fugir. Tentar resistir à loucura vai nos levar à queda. Então fuja daquilo que te atrai, não é? Timóteo, fuja das paixões. Segue a justiça, a fé e o amor e a paz com aqueles que, com o coração puro, invocam o nome do Senhor. Aproxime-se desses. Ou seja, me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Se você anda perto de quem cultua, de quem semeia essas paixões, de quem cultiva essas paixões, o que vai acontecer? Vai cair. Agora, se você se aproxima de gente que busca a santidade, busca a pureza, busca a comunhão com o Senhor, você vai ser mais santo. Claro, isso vai lhe estimular a ser santo também. Você vai estimulá-los e eles vão estimular você. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. Existem outros conselhos aqui, para finalizar. Paulo diz que o servo do Senhor, no versículo 24, ele diz que o servo do Senhor, o último conselho que Paulo dá a Timóteo, ele não deve contender, ou seja, ele deve ser brando, aconselhando com mansidão, não é? Apto para instruir, paciente. Então o servo, o obreiro do Senhor, ele deve ser inimigo de contendas, não é? Ele deve ser brando para com todos. Brando não é frouxo, brando é moderado, domínio próprio, palavra firme, mas com brandura, sem rispidez, sem grosseria. Também, brandura não é frouxidão. Brandura é ser firme, mas não ser ofensivo. Não é? E ser apto para instruir e paciente para com todos. E até a disciplina é apto para instruir. O obreiro que não gosta de ensinar, está faltando alguma coisa no ministério dele. Ou dela. Não é? Porque ele deve ser apto, deve ter aptidão para ensinar. Aptidão para transmitir os ensinamentos. Aptidão porque o ensinamento é um dom divino. O ministério do ensino. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda espírito de arrependimento. Até a disciplina deve ser exercida com mansidão. Não é com violência, não é com truculência, com autoritarismo. Com mansidão. Autoridade sim, mas com mansidão, com brandura. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém.